Esta história aconteceu quando eu estava na escola primária. Minha mãe, meu irmão e eu nos mudamos para o Canadá alguns anos antes disso acontecer. Alugamos um apartamento onde a maioria dos nossos vizinhos também foi recém-chegado ao país. Um dia, enquanto estávamos esperando o elevador, uma senhora e sua filha, que tinha deficiência, veio e ficou conosco. Eles estavam conversando em uma linguagem semelhante às horas, mas era uma versão falada no Afeganistão, não no Irã, de onde viemos originalmente. Isso chamou a atenção da minha mãe, e ela ficou realmente feliz em saber que esta senhora falou a mesma língua que eles. Começaram a falar, e ficou claro que sua filha não conseguia falar ou usar linguagem de sinais por causa de suas graves deficiências. Minha mãe e eu frequentemente nos encontramos em nosso prédio e no bairro. Havia um homem que ela pensava que estava incomodando e acompanhando a filha dela. Ele era um pai solteiro e sua filha era um pouco mais velha que eu. Cuidei do cachorro deles algumas vezes, então eu os conhecia bem. Sua filha nos contou que seus pais foram separados e o pai dela conseguiu a custódia dela. Uma noite, minha mãe e eu terminamos de chegar em casa e saímos do elevador quando encontramos a senhora. Ela veio até nós e disse que era o aniversário da filha. Ela nos queria muito juntar-nos a eles para comer um bolo. Eu sempre me senti estranho perto dela e não estava animado para me juntar a eles. Mas minha mãe sentiu pena dela e ela prometeu que não ficaríamos muito tempo. Então, nós a seguimos até o apartamento, mas algo simplesmente não parecia certo. A filha dela estava sentada no escuro, com apenas um pequeno nightlight no meio da sala. Eles tinham montado uma espécie de lanche com pratos, garfos e bolo caseiro. Quando nos sentamos e estávamos apenas começando a nos sentir confortáveis, de repente, o telefone da minha mãe tocou, o que nos surpreendeu. Quando minha mãe respondeu o telefone, a senhora correu para a sala e pediu para minha mãe colocá-lo no modo silencioso. Ela nos disse para ficarmos super quietos para que o cara não soubesse que estávamos ali. Eu tinha uma sensação muito estranha de quem era esse cara do que ela estava falando. Minha mãe pediu desculpas e pediu que ela explicasse. Foi quando ela começou a nos contar que o homem que morava no apartamento abaixo deles estava tornando suas vidas miseráveis. Ela disse que ele batia no teto com uma vassoura a qualquer hora da noite para que eles soubessem que sabiam que estavam em casa. Ela disse que uma vez convenceu a filha dela a sair para a varanda e tentou-la pular. Ela disse que ele batia na porta deles no meio da noite e dizia coisas perturbadoras através da porta. Minha mãe disse por que ela não tinha contado a ninguém sobre isso. A senhora disse que estava com medo de que ele descobrisse e os prejudicasse. Ela nos disse que é por isso que eles mantinham seu lugar no escuro, não tinham TV e tentavam não fazer barulho, apenas sussurrando quando estavam em casa. Nós terminamos o bolo, agradecemos por nos convidar e nos preparamos para sair. Então, ela silenciosamente foi até a porta e nos sinalizou para nos esconder da vista da porta, o que fizemos. Ela abriu lentamente, olhou para fora, à esquerda e à direita, e virou-se para nós, dizendo que era seguro e é. Quando voltamos para casa, eu disse isso para minha mãe. Eu não acreditei no que ela estava dizendo porque eu conhecia as pessoas que moravam naquela unidade. Minha mãe me disse para não me envolver e esquecer. Semanas passadas, e não vimos a senhora e sua filha, mas uma manhã, quando eu saí do prédio para ir à escola, vi cartas coladas nas paredes do saguão. Eles estavam por toda parte, mas eu era apenas uma criança, e pensei que eram cartas das pessoas que administravam o edifício. Mas quando abri a porta do saguão, notei uma carta colada na porta do interfone do prédio. A carta foi escrita pela senhora e explicou o quão assustada ela estava para ela e sua filha. Ela disse que, apesar de muitas tentativas, ninguém conseguiu ajudá-la com a situação. Ela falou sobre as mesmas coisas que ela nos contou antes. Mesmo o último parágrafo me deu arrepios na espinha. Ela alegou que houve agressão sexual e que foi gravada por um demônio enquanto dormia. Ela então disse que se algo acontecesse com qualquer um deles, deveríamos nos responsabilizar. Acabei de perguntar para a garota e o pai dela do que se tratava. O pai dela afirmou ter visto ela apenas 2 vezes. Nas 2 vezes que ele viu,
Ele nem olhou para ela porque ela estava falando sozinha, e ele ficou muito assustado. Ele cometeu que ela escorregou notas debaixo da porta dele, e mais tarde ele descobriu que elas estavam escritas em árabe. Ele mostrou uma das notas a um de seus amigos árabes, e seu amigo disse que continham versos do Alcorão que os muçulmanos usam para se protegerem do mal. Ele não sabia que era ela até as cartas que apareceram em todo o prédio, em todos os andares. Eles disseram para ela sair do apartamento, e ela ameaçou machucar a mesma e a filha. A administração do edifício teve que chamar a polícia porque ela era um perigo para si mesma e para os outros. Após algum tempo, todos meio que esqueceram disso e seguiram em frente com suas vidas. Mudamos para uma parte diferente da cidade não muito tempo depois, mas eu sempre lembro desse evento. Em 2020, voltei ao antigo lugar para encontrar um amigo de infância que ainda morava lá. Nós esbarramos no gerente do prédio e começamos a conversar. Perguntei a ele sobre o incidente e se ele descobriu o que realmente aconteceu. Acontece que a senhora tinha uma condição chamada esquizofrenia, ou que a fazia ver e ouvir coisas que não eram reais. Ela foi obrigada a um casamento quando era muito jovem, e as deficiências de sua filha foram devido ao grave abuso que ela sofreu enquanto estava grávida. Ela estava muito doente mental e realmente acreditava nas coisas que ela dizia. Sua filha era realmente capaz de falar, mas a mãe dela fez de tudo para mantê-la longe do mundo exterior. Minha mãe e eu inicialmente pensavam que a filha tinha entre 14 e 16 anos, mas na verdade tinha 30 anos. Ela estava muito desnutrida, não cuidava de si mesma e ficou claro que não estava sendo devidamente cuidada. Sua filha nunca havia estado em um hospital ou escola, o que era realmente triste. Às vezes, a realidade é mais assustadora do que a ficção, e a história daquela família continua a assombrar-me até hoje. É um lembrete de que nem sempre sabemos o que os outros estão passando e que a compaixão e a compreensão fazem uma grande diferença na vida de alguém. Se você gostou dessa história e quer mais conteúdo misterioso e arrepiante, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. E se já viveu algo semelhante ou tem uma história para compartilhar, deixe nossos comentários. Vamos adorar ouvir suas experiências. Fique ligado para mais histórias aterrorizantes e não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Obrigado por nos acompanhar. Ah.